Aula 15. Os exames no recém-nascido ainda na sala de parto, com o Dr. Felipe de Souza Rossi, que é pediatra e neonatologista do Hospital Israelita Albert Einstein. Vamos falar sobre os exames iniciais realizados ainda na sala de parto, o boletim de Apgar, o primeiro banho do bebê e o contato com os pais. No primeiro momento, o pediatra recebe essa criança, ajuda na secagem e aquece o bebê junto com a equipe da enfermagem e com o uso do berço aquecido. Isso geralmente é feito fora do campo visual da mãe e o pai muitas vezes está junto na sala de parto e vai estar acompanhando isso mais de perto. Passado esse primeiro momento da secagem, o pediatra, com o seu treinamento, ele vai estar vendo o quão bem essa criança está se comportando. E para isso existe um parâmetro já de algumas décadas que chama um boletim de Apgar. O boletim de Apgar engloba 5 parâmetros básicos da saúde do recém-nascido. É dada uma nota de 0 a 2 para cada um deles, que são a frequência cardíaca do seu bebê, a respiração, o tônus muscular da criança, a coloração da sua pele e avalia também se o recém-nascido está ativo e reativo à manipulação. Esta avaliação é feita em 2 momentos, aproximadamente no primeiro minuto de vida e em seguida, passados 5 minutos. A nota final do boletim é feita pela soma das notas de cada um dos parâmetros. É perfeitamente normal que o bebê não tire 10 nessa avaliação no primeiro minuto. Terminado o momento do Apgar, a criança estável, sempre é feito o uso do colírio nos olhos, que chama manobra de Credé, e isso serve para a prevenção de uma conjuntivite, que foi muito comum no nosso meio. O choro é uma coisa que vem espontaneamente no bebê e tem uma função, quando presente, de ajudar justamente a retenção de ar dentro dos pulmões. Uma coisa que talvez tenha ficado um pouco folclórica nesse momento do parto, que todos nós já vimos fotografias e eu particularmente nunca vivenciei como neonatologista, é o célebre tapinha no bumbum, que o obstetra já apareceu várias vezes batendo no bumbum da criança. Existe até um vídeo engraçado no YouTube onde o pai se vinga do tapa no bumbum do bebê, batendo um pouco no obstetra. No pediatra, por favor, não batam. Mas esse tapinha ficou realmente como uma coisa talvez folclórica. O esforço do choro do bebê é um esforço que parte da criança. Existem crianças que choram muito pouco ao nascer. Isso não quer dizer que necessariamente essa criança, pela falta do choro, esteja grave. Isso algumas vezes já me aconteceu da família estar muito aflita dizendo: doutor, não chora, mas os outros dados todos que eu comentei com vocês que formam esse boletim de Apgar estão absolutamente normais. E é um bebê que não vai precisar nem chorar, nem apanhar no bumbum. Para garantir que o ar entre no pulmão do recém-nascido, o neonatologista lança a mão de uma sonda que é colocada pelas vias aéreas superiores do bebê, pelo nariz e pela boca, e suga o líquido amniótico que sobrou e que não conseguiu ser expulso naturalmente pela saída do bebê e pelo choro. Os pais muitas vezes assustam-se com este procedimento, mas não se preocupe, isso é normal e serve para ajudar seu filho a respirar. Por fim, o recém-nascido é pesado e medido, normalmente na presença do pai. Caso o bebê siga tudo bem, alguns hospitais realizam um banho do bebê já na sala de parto. Esse banho também tem um aspecto, muitas vezes, de estimular o contato da família com a criança. O bebê nasce envolto numa camada, principalmente o bebê de ter numa camada de gordura que se chama vernix. Esse vernix não tem uma necessidade absoluta de ser retirado da pele do bebê, então o banho não tem esse fim de higienizar a pele completamente, mas é mais do que tudo um momento de contato da criança com o seu pai, que geralmente vai ser a pessoa que vai estar nesse banho, do que, de novo, uma promoção de higiene grande dessa pele. O vernix é normal, assim como é normal esse bebê vir banhado em alguma quantidade de sangue, seja no parto normal como na cesariana. A criança, se estiver estável, ela pode ser deixada em companhia da mãe e o pai, obviamente, junto, caso esteja de novo na sala de parto. O bebê é colocado para mamar e essa amamentação
tem um caráter muito mais de criar um vínculo e uma proximidade da mãe com o bebê do que necessariamente ter qualquer papel nutricional. Uma vez estável a criança, mamou com a sua mãe, está com a temperatura adequada, não tendo nenhum problema nessa adaptação inicial, a criança costuma ser encaminhada ao berçário, onde a equipe de enfermagem vai checar uma série de dados da criança. É importante lembrar que essa criança já deve ter sido identificada logo na sala de parto. Para isso é importante, de novo, que a mãe ou o pai possam estar checando o nome da pulseirinha que é colocada no braço ou na perna da criança e conferir os dados com os dados da mãe, para, de novo, ficar claro quem é a mãe e quem que é o bebê. Às vezes essa adaptação que eu comentei com vocês, que geralmente ocorre de uma maneira tranquila na criança de termo, às vezes ela não é tão precoce e nem tão sutil e fácil como a gente gostaria. E isso o pediatra vai ter condições de avaliar e ver se essa criança, em vez de ser deixada junto aos pais no primeiro momento, para essa criança vai ser mais pertinente, mais importante ficar sendo ainda monitorizada, e geralmente essa monitorização acaba sendo feita num ambiente de terapia intensiva. Então muitos bebês são levados para a terapia intensiva e não necessariamente, algumas dessas vezes, existe um quadro grave demais, mas pode ser apenas a necessidade de se avaliar mais de perto toda essa transição da vida fetal para a vida pós-natal. E isso, infelizmente, causa grande aflição aos pais quando acontece, mas, de novo, isso com a experiência que a gente tem nessa área, a gente sabe que muitas vezes é um excesso de precaução e uma oferta de segurança para o bebê e para a família de que tudo vai em breve estar bem. Obrigado, e eu acho que é um momento muito feliz, às vezes provoca grandes sustos, e as frações de segundo que o bebê não chora ou que ele precisa ser cuidado pelo pediatra e que a mãe e o pai não estão segurando o bebê ou retendo o bebê, parece uma eternidade. Então, pais, calma nessa hora e vai correr tudo bem. Na próxima aula vamos falar sobre os cuidados com o recém-nascido no berçário.